Olá, bom dia. Sexta-feira e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo os números do coronavírus aqui no município. Segundo a última atualização da Prefeitura, feita na tarde de ontem, até o momento temos 3.103 casos confirmados de Covid-19. Ainda aguardam o resultado do exame 1.882 casos suspeitos. Quanto ao número de óbitos, já são, infelizmente, 136 vítimas. Já em relação aos recuperados, são 2.681 pessoas. Sobre o tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 23 pessoas estão internadas, sendo 7 em UTI, e dos casos suspeitos, 19 estão internadas, sendo 8 em UTI. Lembrando que todas as atualizações relacionadas à pandemia em Jacareí, você acompanha diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura. Começa hoje em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. Durante os próximos dias, ações em todo o Brasil serão realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. Com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o foco é chamar a atenção sobre os perigos nas estradas e outros riscos à saúde do cidadão. Por causa da pandemia, grande parte dessas ações serão realizadas em formato digital. O recente aumento dos preços de alguns itens da cesta básica, dentre eles o arroz, fez com que muita gente optasse por outros alimentos no almoço e também no jantar. A reportagem a seguir explica por que aconteceu essa subida absurda dos preços. Quem foi aos supermercados brasileiros nos últimos dias levou um baita susto. O preço do pacote de 5 quilos do arroz, antes comprado por 10 ou 15 reais, subiu de uma maneira cavalar. Em alguns lugares passou a custar cerca de 40 reais. Em Jacareí não chegou a tanto, mas também aumentou. Neste supermercado, por exemplo, algumas marcas chegam a custar quase 30 reais. Este economista fala sobre os motivos que podem ter levado a essa alta. O preço do arroz ela é regulado, obviamente, pela oferta e consumo mesmo, pelas leis do mercado, né? Mas acontece que nós temos uma variante fundamental para este ano, que é o quê? A desvalorização da nossa moeda, tá? Então todas as transações são feitas baseado em dólar. O que acontece? O Brasil também exportou-se bastante esse commodity, arroz, né? E fez com que os preços partissem a partir de então. Anos atrás, o Brasil figurou como um dos 10 maiores produtores mundiais de arroz. Agora, esse alimento presente na mesa de mais de 90% dos brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, corre o risco de desabastecimento? E quais seriam as causas? Em relação à projeção feita o ano passado para este ano, houve realmente aumento de consumo interno da ordem de 10% a 15% de consumo. De fato, a valorização do dólar frente ao real e a pandemia do coronavírus, que fez todo mundo ficar em casa e, dessa forma, almoçar e jantar em casa, já que o restaurante estava fechado, fez com que os preços dos produtos da cesta básica mudassem de patamar, e principalmente o arroz. E o pior, esses preços não vão abaixar nos próximos meses. As famílias ficaram em casa, fora isso, aquele fato, né, que é o nosso auxílio emergencial, que ajudou a cerca de 65 milhões de brasileiros, que de uma certa forma, principalmente as famílias que tinham um cadastro único, tiveram um acréscimo de até R$ 1.800 desse auxílio emergencial. Então, eles foram buscar primeiramente os gêneros alimentícios para a sua família. Alguns dados são interessantes. Segundo a Federação dos Produtores de Arroz, o alimento subiu 117% em 10 anos.
No mesmo período, a produtividade nacional cresceu 59%. O Rio Grande do Sul concentra 70% da produção do arroz. Nos últimos 5 anos, os produtores venderam o produto por preços baixos, sem lucros, por conta dessa alta quantidade. De janeiro a agosto de 2020, a importação do arroz subiu 73%, comparando-se ao mesmo período do ano passado. A oferta desse produto foi planejada já no ano passado. Agora, quando os preços dispararem, entra o governo brasileiro, né? E vamos regular o mercado através da importação. Mas também não podemos esquecer a desvalorização da moeda, né? Do nosso real, tá certo? Que está muito desvalorizado. Sabemos, por exemplo, que a China resolveu, já desde o início da pandemia, fazer um estoque estratégico para o país e aí buscou o arroz no mercado europeu, e aí então o Brasil também participou dessa fatia, né, de exportação. O PROCON orienta os consumidores que se sentirem lesados por abuso de preço a fotografarem a etiqueta com o valor e denunciar pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br e no telefone 3955-9130. O arroz no Brasil não vai faltar. Isso que é fundamental. Então não precisa ir comprar agora, porque não vai ter interrupção de fornecimento do arroz no mercado brasileiro. Difícil. Bom, a gente vai mudar um pouquinho agora de assunto e vamos falar sobre oportunidades no mercado de trabalho. A empresa Suzano, localizada no bairro São Silvestre, aqui na cidade, está com inscrições abertas para o programa de estágio. O processo seletivo será totalmente online e voltado para estudantes que estiverem cursando o penúltimo ou o último ano de graduação no ano que vem. Lembrando que a empresa aceita todos os cursos de graduação e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro pelo site grupociadetalentos.com.br/estágio Suzano. A proposta de reforma tributária originária na Câmara dos Deputados passou por uma nova rodada de debates, desta vez ouvindo as opiniões dos setores bancários e industrial. O autor da reforma tributária apresentada na Câmara, a proposta de emenda à Constituição número 45/2019, deputado Baleia Rossi, garantiu em debate promovido pela Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, que há ambiente político para aprovar a reforma ainda este ano no Congresso Nacional. Além do deputado, o encontro reuniu representantes da FEBRABAN, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Governo Federal e especialistas. Já não existe mais briga de protagonismo entre Câmara e Senado, que poderia atrapalhar o bom andamento. Nós conseguimos, como foi falado aqui, o apoio dos governadores e do CONFAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda. Historicamente, nunca os governadores admitiam que o ICMS podia participar de um imposto único sobre consumo, e nós conseguimos superar este obstáculo histórico que por muitas vezes atrapalhou essa discussão no Congresso Nacional. A Confederação Nacional dos Municípios também é favorável, congrega mais de 3 municípios do Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho para trazer a Frente Nacional dos Prefeitos. Muito importante que nós tenhamos uma simplificação desses impostos na esfera federal, estadual e municipal, porque havendo essa simplificação, a gente sai da camisa de força de um modelo arcaico que colapsou, um modelo que tem sido um entrave para a economia. Para a CNI, a tributação sobre consumo é o grande gargalo do sistema tributário brasileiro, que não atende nenhuma das características desejáveis em modelo tributário ideal. Não é neutro, não é igualitário, não é simples e não é transparente. Ao melhorar a capacidade de competição da economia brasileira, nós não temos dúvida que essas propostas trazem o que é o objetivo final da reforma:
Tá? A reforma não é para beneficiar o setor A e prejudicar o setor B. A reforma é para acelerar o crescimento econômico brasileiro e nós identificamos nessas propostas todas as condições para que a gente tenha um crescimento maior no futuro. A judicialização do sistema tributário brasileiro nos últimos anos é um termômetro de que a mudança é urgente. Há um litígio muito grave, muito alto atualmente no país, que há anos vem se arrastando, e o que a gente percebe é que o judiciário foi tomando um certo protagonismo na resolução de questões muito sensíveis envolvendo a tributação sobre o consumo. E esse protagonismo, ele traz de fato todo esse custo, Brasil, que você mencionou, e uma dificuldade de atração de investimentos e de desenvolvimento econômico. A resistência de grandes municípios de perder receitas com o fim do ISS e a tensão gerada entre governo federal e estados sobre como seria o financiamento de um fundo de desenvolvimento regional seriam pontos que impediriam a reforma de avançar. Mas especialistas sugerem saídas. Uma delas seria a criação de um fundo de compensação de perdas financiado por todos os entes da federação que permitisse um limite máximo de perda para todos. Uma parcela do imposto arrecadado iria para esse fundo e seria distribuída para os municípios com maiores perdas. Como as grandes perdas em termos percentuais são concentradas em alguns municípios e poucos estados, no fundo, o custo desse fundo não é muito grande para estabelecer um limite que precisa ser calibrado, precisa ser definido politicamente, mas que pode estabelecer perdas entre 2% e 5%, sem considerar o efeito positivo sobre o crescimento. E, portanto, esse modelo, eu acho que mitiga muito da resistência de potenciais perdedores na reforma tributária. Ainda tem um trabalho importante aí de discussão, não só técnica, mas também política a ser feito, mas esse modelo que foi trazido recentemente para o debate, eu acho que ajuda a mitigar a resistência dos grandes municípios. Os especialistas também sugeriram que o impacto sobre o crescimento que a reforma tributária vai gerar pode diminuir as divergências entre estados e governo federal com relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional. O Ministério da Economia sinalizou que pode compartilhar com os estados o fruto desse crescimento. O ministro diz que não vai hesitar em compartilhar com estados e municípios todo o dinheiro novo que passe a segregar ao orçamento da União. Então, a única acho que divergência sobre a qual começou a conversa com os estados, que era uma parcela do seu tributo do consumo, é que, de fato, a União não pode assegurar. E a outra, em ambas estamos convergindo, mas, enfim, uma delas é essa, de onde vão vir os recursos, essa é a discussão. E a segunda precisamos entender se esse dinheiro vai, de fato, propiciar desenvolvimento regional, seja para a finalidade de compensar a exportação, seja para compensar perda, seja para compensar a perda do instrumento da guerra fiscal. Então, acho que essa é a tônica. A gente precisa colocar essa discussão para além da ideia de dinheiro ou não dinheiro e de onde vai vir esse dinheiro. Eu sou dos que acredita que essa reforma seria um instrumento tão poderoso para fazer o país crescer que eu realmente defenderia que se abrisse algum espaço de compensação. Eu acho que isso significa correr algum risco, mas eu acho que é um risco muito bom de se correr. Eu acho que essa reforma seria revolucionária para o Brasil e ajudaria, de fato, a gerar crescimento. Eu acho que isso não é papo furado, é real. O INSS está com novas regras para a liberação do BPC, o benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A partir de agora, gastos com tratamento de saúde poderão ser deduzidos e a comprovação dessas despesas poderá ser feita com base na prescrição médica, sem a necessidade de atendimento por um profissional do Serviço Social do INSS. Notícia boa, então, para quem aí faz parte, recebe o BPC.
A cultura e a gastronomia italiana já fazem parte da vida de muitos brasileiros. E aqui em Jacareí se mantém viva com a ajuda do Círculo Italiano Leonardo da Vinci, que foi fundado em 1995. No fim do século XIX, a Itália vivia uma recessão econômica, que disseminou a fome e fez muita gente procurar oportunidades em outros países. Enquanto isso, o Brasil vislumbrava a abolição da escravatura e incentivava a imigração de colonos europeus. Justamente para a substituição do braço escravo, então o governo do Segundo Império passou a facilitar, incentivar a vinda de colonos, sobretudo da Europa. Centenas de italianos passaram mais de um mês cruzando o Oceano Atlântico para começar o sonho de uma vida melhor na América. A família do Sérgio também arrumou as malas e veio em busca desse sonho em 1913. Os italianos e outros imigrantes vieram para isso, para trabalhar na agricultura, para construir as indústrias e a partir daí foram crescendo e ajudaram o Brasil também a crescer. Os bisavós da Maria Teresa saíram da Itália no período pós-guerra e se estabeleceram em São Paulo. Ela nasceu aqui em Jacareí, foi criada com muita influência da cultura italiana e carrega o orgulho da descendência. Toda a religiosidade que meu avô sempre passou para a gente, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Até me emociona um pouco porque eles foram pessoas muito marcantes para mim, na minha criação, né? E eu tenho muito orgulho de ser descendente de italiano. A cada 100 brasileiros, 15 são filhos, netos ou bisnetos de italianos. Rostos como os de Mona Lisa e de Davi se tornaram cidadãos do mundo. E a chegada desses imigrantes mudou a história do nosso país e da nossa cidade. Então, benvenuti a um pedacinho da Itália em Jacareí. A colônia italiana era mais importante até que a japonesa, tudo pelo número, pelas atividades que exerceram dentro do contexto da cidade. Esse povo alegre que fala com as mãos e nos apresentou uma culinária rica e deliciosa faz parte da nossa cidade há quase um século e meio. E para preservar essa cultura, em 1995 foi criado o Círculo Italiano Leonardo da Vinci. O Círculo Italiano tem o objetivo de divulgar a língua e a cultura italiana aqui na nossa região. O Círculo Italiano também tem um caráter social, trabalha junto a outras entidades, buscando também dar um certo conforto a famílias que são mais necessitadas, né? Os italianos trouxeram na bagagem receitas deliciosas que conquistaram definitivamente o nosso paladar. Sem dúvida, a receita mais popular é a da pizza, mas esses imigrantes trouxeram um cardápio bem mais variado. E os doces italianos entraram na lista de preferidos dos brasileiros. E o cannoli é um ótimo exemplo. E para ele vale até uma expressão no idioma estrangeiro, da rimanere senza fiato, de ficar sem ar. A Itália começou a ficar famosa quando começou a desenvolver de forma regional a própria comida. Então a Calábria começou a produzir a própria. E com a questão da imigração, né, das guerras, cada um trouxe uma bagagem cultural que depois andou se misturando, se modificando. A gente não se alimenta, a gente troca ideia na mesa, briga, se ama. Na mesa, comer para a Itália se fala, né, é um ato cultural, né? E para fechar com chave de ouro, vale até uma história de amor, não vale? Lembra do Sérgio e da Maria Teresa? Então, 2 descendentes de italianos que se casaram aqui em Jacareí e mantêm muitas tradições vivas. E olha só a resposta quando eu pergunto se os últimos 33 anos valeram a pena. Valeu, né? Nossa, é uma construção da família, né? Agora com a netinha, e isso é só alegria pra gente, né?
Quem não gosta, né, de uma boa massa, um bom docinho italiano? Só lembrando que essa reportagem foi gravada antes da pandemia, por isso está todo mundo sem máscara, como a gente vivia antigamente, né? Então, só para te avisar, para você não se assustar, foi gravada antes da pandemia. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Lembrando que as atualizações são feitas diariamente por volta das 4 horas da tarde. Um bom final de semana para você, se cuide e até segunda-feira. Tchau!